Money Report, entrevista agora, Sérgio Laganá, fundador do Grupo Impacto. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo em ordem. Satisfação falar com você. Meu caro, o Também. Grupo Impacto, o Grupo Impacto ele foi construído a partir da prestação de serviços de segurança patrimonial, principalmente para a indústria. Só que agora vocês vivem um período de grande diversificação nas atividades, justo no momento em que a economia se encolhe, né? A que se deve esse momento interessante que vocês passam? Perdem clientes de um lado, mas ganham de outro. Como é que é isso? O que está acontecendo com vocês? Esse momento de diversificação não começou agora na pandemia. Na pandemia, a gente aumentou um pouco essa situação. Isso já vem de uns 5, 6 anos atrás, tá? Desde 2014, mais ou menos, a gente resolveu que ser forte somente na empresa de segurança, somente segurança, não nos traria, talvez, um futuro tão promissor, né? E aí a gente acabou expandindo muito para o setor de portaria e limpeza, facilities em geral. Isso vem há alguns anos. Agora, com a pandemia, a gente teve que se reinventar novamente e a gente acabou entrando também no setor de mão de obra temporária e a gente acabou se reinventando em algumas coisas que não existiam antes, né, na empresa de limpeza, principalmente, que é a desinfecção dos clientes, novos serviços, né, novos equipamentos. Então, a gente acabou agora, estamos nos reinventando mais ainda. Você falou de serviços de desinfecção, quer dizer, os locais que vocês atendem, as empresas, os prédios, as indústrias, tiveram que adotar novos protocolos. Quem exerce esses protocolos? São vocês, em parceria com os clientes? Quer dizer, vocês prestam a mão de obra para o cliente nesse serviço por meio do trabalho de limpeza geral, esse tipo de coisa? Alguns clientes a gente presta só o serviço, mas muitos clientes nossos hoje a gente está assessorando nessa situação, né? Então, quer dizer, não só prestando serviço, junto com o cliente a gente está assessorando o que ele deve fazer, quais são as normas novas que cada prefeitura tem exigido, ou até algumas estaduais, né? Então, em alguns clientes a gente está dando uma assessoria completa para ele. Não só no serviço, mas também, às vezes, até em fornecimento de material e equipamentos. Só para você ter Vocês uma atu... ideia. Oi, desculpa. Por favor, por favor. Só para você ter uma ideia, eu forneci para os meus clientes, no mês de junho, mais de 300 totens de álcool em gel em comodato para os clientes. Então, é um diferencial nosso hoje. É uma situação que não existia há 3 meses atrás. Porque o cliente, em algumas situações, tem hoje um problema de caixa, por exemplo, né? Não sabe como trabalhar com álcool em gel. Nós pegamos um cliente que tinha gasto uma fortuna comprando aqueles dispensers de álcool em gel para colocar, por exemplo, numa universidade que tem 40 mil alunos. Impossível. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a gente mostrou para eles que os nossos totens, que você aciona com o pé e não com a mão, que tem um galão de 5 litros de álcool em gel em cada totem, eles teriam uma assistência, teriam uma melhor prestação de serviço para os alunos. Então, a gente está assessorando até nessa situação. Até mesmo instituições de ensino superior. Até mesmo instituição de ensino superior. E, meu caro, Onde cabe, né? Onde cabe. Cada um tem em uma instituição tão grande, você não pode trabalhar com um potezinho de 300 ml de álcool em gel. Impossível, né? E não é só o álcool em gel. A gente criou uniformes novos para limpeza de banheiro, né? A desinfecção de áreas externas, a desinfecção de áreas onde tem lanchonete. Aí eu estou falando do mesmo segmento, né? Dentro de grandes universidades, você tem área de alimentação. Para desinfectar essa área de alimentação, diferente que você desinfecta um banheiro, né? E isso acaba sendo uma novidade hoje para todo mundo, né? Então, muitos clientes nossos não estavam preparados em ter todo esse conhecimento. Então, a gente absorveu todo esse conhecimento e a gente hoje tem orientado também nossos clientes
como fazer e muitos deles fazendo para eles também. Tá? Vocês estão atuando como multiplicadores, na verdade, multiplicadores de know-how, de medidas de saúde. A gente tem cabines de desinfecção, né? O cliente não vai comprar uma cabine de desinfecção, né? Então, hoje a gente aluga a cabine em vez de vender e já forneço o produto junto, já faço a manutenção da cabine, né? Cabine de desinfecção é usada em que locais, em que tipo de atividade? Na entrada, normalmente no acesso ao cliente, né? Ele vem da rua, então ele passa pela cabine de desinfecção, o que acaba fazendo uma desinfecção dele na roupa dele, no sapato, na sola do sapato. Algumas pessoas me perguntam: isso vai matar o Covid? Né? Não, não vai matar o Covid de quem está contaminado. Mas se a pessoa está trazendo o Covid na sola do sapato, ou outros fungos, outras bactérias, não é só o Covid que a gente precisa se preocupar, ele acaba entrando desinfectado dentro do ambiente. Isso, com certeza, gera um ambiente mais limpo, mais puro, né? Então, isso hoje... Vocês também estão estabelecendo parcerias aí na área de alimentação? O que está acontecendo? Aí também é uma situação que vem ao longo do tempo, né? A gente só vendia segurança, a gente começou a vender segurança e limpeza, o cliente viu que era interessante ter segurança e limpeza e depois a portaria com a gente, depois ele acabou dando a jardinagem, e isso acabou mostrando que favorece tanto o cliente e ter um único parceiro, e favorece não só em termos de qualidade, mas óbvio que em termos de custo. Ele consegue hoje ter um custo melhor, né, fazendo com a gente uma gama de serviços. E o que faltava para a gente agregar, a gente está agregando agora, que é a parte de alimentação também. Fica mais fácil a gestão dos contratos, na verdade, né? Sim, O cliente não precisa administrar 5, 6 contratos, administra só um com vocês. Ele administra um contrato só e a gente tem colocado nesses contratos, principalmente os grandes, um gestor só para gerenciar tudo. Antes cada empresa tinha um gestor. Isso custava mais caro para ele, né? E hoje a gente tem aqui na empresa o que a gente chama de gestor de multisserviço. Eu tenho um especialista que ele consegue cuidar do contrato todo. Então, quando ele gerencia o contrato todo, ele tem uma visão maior, né? Ele consegue até, às vezes, reduzir depois mais ainda o custo para o cliente dentro da empresa. Ele consegue visualizar que não precisa 2 jardineiros, ele consegue visualizar que com a equipe que a gente tem lá, de repente, um consegue fazer o horário de almoço, né? O vigilante consegue fazer o horário de almoço do porteiro. Então, você vai viabilizando o contrato também. Isso é muito importante hoje. Hoje, isso é fundamental, a gente acha. Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje nós estamos com 6.500 na mão de obra de segurança e somando portaria e limpeza, a gente hoje passa de 10.500 funcionários. É uma pequena cidade, né? Vocês... É um pequeno exército. Não é, as pessoas não gostam que a gente fale que é um pequeno exército porque, primeiro, não é exército, até porque muitos são mão de obra de limpeza e facility, mas brincando, a gente fala que é um pequeno exército, né? Agora, vocês atuam em quantos estados? A gente atua em 3 estados hoje, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O nosso maior foco, nosso maior efetivo é no estado de São Paulo, que é onde a gente começou, onde a gente tem filiais em São José dos Campos, matriz em São Paulo, filial em São José dos Campos, Campinas e Ribeirão Preto. No interior do estado, vocês devem ter prestado um trabalho mais intenso de assessoria aos clientes no início da pandemia, correto? O interior do estado hoje está muito, muito desenvolvido, viu? E no interior do estado você tem muita indústria, muito mais que São Paulo, né? E as indústrias, queira ou não queira, elas têm um know-how e uma tecnologia muito grande, né? Então, eu acho que está meio equilibrado. Agora, vocês estão pensando em expandir para outros estados? Quer dizer, vocês já estão gerenciando contratos, multicontratos, né? Isso facilita para vocês se aproximarem, entrarem em outras unidades da federação. Sim. Existem outros estados industrializados. Estrategicamente, a gente está nos preparando, acho que para 2021,
e entrarmos nos estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são estados bem desenvolvidos e que a gente acaba tendo uma certa afinidade, porque muitos clientes nossos, hoje que tem matriz em São Paulo, acaba tendo filial em Porto Alegre, filial em Curitiba. Então, são estados muito parecidos, não desprestigiando nenhum outro estado da nação, mas são estados mais industrializados, né? Então, isso traz um perfil muito próximo do nosso hoje. E vocês pensam, vocês têm planos para subir também e ir para outros estados, para outros polos da região norte e nordeste, prestando serviços? Sim, não digo que talvez em 2021, mas faz parte do nosso projeto, né? É interessante você pegar os estados do Nordeste. Eu tenho uma estatística que eu fiz aqui, ela não está muito bem atualizada, mas o Nordeste hoje representa 22% das empresas de segurança do Brasil. É um número muito alto, né? Das 2.700 empresas de segurança que existem no Brasil hoje, 593, quase 600, estão no Nordeste do Brasil. Então, não pode ser desprezado. É uma região muito importante também, na questão de distância, na questão de algumas coisas diferentes do que o Sudeste. A gente está se preparando um pouco mais para poder alçar essa região, né? Quando você abriu a empresa, criou o Grupo Impacto, só trabalhando com segurança, você em algum momento ali nos anos 90, foi 90 anos, 93? 93, isso. Você imaginava que você ia ter uma expansão, uma diversificação tão grande? Não, a gente falava só em segurança, né? Eu já tinha vindo de uma outra empresa que eu fui sócio, onde o meu sócio, na época, pra você ter uma ideia, era um delegado de polícia, né? Então, era aquele pensamento muito voltado à segurança, né? E o Facilities não era uma mercadoria muito viável, né? Muitas empresas não terceirizavam a recepção, não terceirizavam a zeladoria, não terceirizavam. Se você pegar até hoje, agora que o segmento, por exemplo, hospitalar não, de hotelaria, está começando a terceirizar a mão de obra de limpeza, né? Hoje, acho que 90% dos hotéis no Brasil ainda tem mão de obra da limpeza própria. Então, eles terceirizavam a segurança há muitos anos, mas a mão de obra de limpeza, não. Então, é um segmento que vem de 5, 6 anos para cá crescendo muito. Então, mudou bastante. Tem uma frente enorme ali para se trabalhar, Enorme, né? enorme, Tá enorme. falando, imagina você conseguir isso no Nordeste. Sim, sim. Imagina entrar nesse segmento no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, ou sei lá, Foz do Iguaçu. O segmento de portaria, condomínios residenciais, hoje no estado de São Paulo, acho que 55%, eu não tenho certeza, mas nessa média, ainda são próprios, são portarias, são porteiros próprios. Então, nós temos ainda mais metade do segmento para terceirizar. E vem acontecendo muito rápido isso hoje. Não só pela questão de custo, a questão trabalhista, mas condomínio, como trabalha com uma mão de obra muito enxuta, é diferente de uma indústria. Normalmente, um condomínio tem um porteiro de dia, um porteiro à noite e uma equipe de limpeza. Quer dizer, quando esse porteiro falta, que ele é próprio, o condomínio passa a ter um problema seríssimo. Ele tem que colocar lá o zelador para ficar na portaria. Então, é um problema. Então, os condomínios estão vendo que isso não vale a pena. E terceirizando, ele tem tudo isso resolvido. As férias do funcionário, a falta do funcionário, o treinamento do funcionário, ele consegue ter tudo isso com a gente. Então, isso está se tornando uma constância, né, de aumento para a gente. Então, por isso que a mão de obra de portaria, facilities, limpeza, zeladoria, tem crescido nos últimos anos muito mais que a mão de obra de segurança. É até mais fácil, eu imagino que seja até mais fácil para o trabalhador que está tentando uma recolocação, ele conseguir uma recolocação através de vocês, por meio de um cadastro junto a vocês, do que ele ficar pingando
em condomínios e empresas atrás de uma vaga. É muito mais fácil uma recolocação, uma pessoa que tem experiência, né, apresentável e tal, ou um profissional experiente, conseguir uma vaga e manter essa vaga em diferentes locais se apresentando a vocês. Com certeza. Quando ele se apresenta direto a um condomínio ou uma administradora, mais é o condomínio. O condomínio não sabe quem ele é, né? Qual é a ficha regressa dele, que ele tem de conhecimento de verdade, qual o treinamento dele. Quando ele é apresentado por nós, o condomínio tem certeza que tudo isso já foi feito aqui, né? Ele já foi treinado, ele já foi pesquisado, ele já passou pelo exame médico, pelo exame psicotécnico, ele já recebeu tudo que tinha de acordo com a lei, ele está registrado numa empresa e, e para ele arrumar um emprego com a gente, ele tem uma chance de trabalhar em 300, 400 condomínios que eu tenho hoje. Se ele for num condomínio só, óbvio que a chance dele ser contratada é menor, né? Então, a gente acaba tendo mais, ele acaba tendo mais possibilidade de arrumar emprego com a gente. Até porque a gente sempre vai tentar colocar esse funcionário numa região o mais próximo possível de onde ele mora. Isso é muito importante. Puxa vida, Sérgio, poucas vezes eu conversei com um empresário, um gestor, que tenha demonstrado tanto otimismo com as perspectivas como você está demonstrando, né? Pelo jeito, A gente tem que ser otimista nessa hora, não tem jeito. mas você também tem motivos de sobra, né? Olha, a gente está trabalhando muito. Óbvio que a gente está sofrendo um pouquinho. Eu não acredito hoje que ninguém esteja sofrendo um pouco, né? Mas a gente está agora conseguindo voltar aos resultados que a gente queria. O mercado está voltando aos poucos. Eu acho que a gente, como empresário, né? Como empresário no Brasil, tudo é mais difícil para a gente. Então a gente até está um pouco acostumado a passar em, né, essas crises que a gente já teve. Essa é uma crise totalmente diferente, ninguém tinha passado, pelo menos até a minha idade, né? Ninguém passou por uma crise igual a essa. Agora, eu acho que vamos ter bons resultados. O nosso segmento sofreu um pouco, mas a gente tem uma perspectiva boa daqui para frente. 2021 vai ter uma perspectiva muito boa. 2020 ainda estamos um pouquinho reticente, mas 2021 a perspectiva é boa. Perfeito. Sérgio, muito obrigado. Money Report conversou agora com o Sérgio Laganá, fundador do Grupo Impacto. Até mais, Sérgio. Muito obrigado. Até mais, obrigado a você. Um abraço.